Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria, a todos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Feliz de me apresentar para vocês, né? Eu me chamo Luciano, sou casado com Luciane, porque o nome é muito parecido, né? Sou casado com Luciane. E para nós é uma grande alegria, né? Participamos lá da paróquia Santa Rita de Cássia, né? Para nós é uma grande alegria poder estar aqui nesta manhã frio, né? Mas Deus nos chama, né? Nos convoca. Eu queria aqui até de antemão, até pedir perdão para o irmão que me convidou, né? A gente conversou no zap e tinha hora que eu não respondia, né? Eu sou muito ruim de zap, eu não quero que você até briga comigo, mas você não responde as pessoas. E aí quando eu vou lembrar que eu vou responder, né? Eu achei até que ele ficou preocupado que eu não ia vir, né? Mas aí ontem eu mandei uma mensagem, né? A Sol também combinou com você, né? Então tudo certo, né? Mas a gente muitas vezes fica preocupado realmente, mas é uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui com vocês. Partilhando um pouquinho sobre essa temática que para nós ela é extremamente importante, né? Falar sobre o matrimônio, sobre esse sacramento do matrimônio é muito importante, principalmente nesses tempos. Eu não estou querendo relacionar aqui tempos, né? A questão da pandemia, essas coisas, mas os tempos de hoje, o tempo que Deus está nos chamando hoje é um tempo de muita decisão, na verdade. É um tempo que nós precisamos, de fato, tomar as nossas decisões em relação ao nosso chamado e para aquilo que Deus tem chamado para cada um de nós. Quando nós falamos sobre vocação, né? Acabamos agora aí de sair da Semana da Família e estamos vivendo esse mês de agosto que é o mês de fato, propriamente dito, o mês das vocações, onde a nossa igreja, por um todo, a gente celebra diversas vocações, né? É a vocação sacerdotal, mas dentro delas tem essa vocação, que é o chamado ao matrimônio. É chamado ao matrimônio. Engraçado que muitas vezes a gente, quando vai pegar a palavra de Deus, a gente se depara com alguns textos, né, que deixam muitas vezes a gente intrigado. Por exemplo, quando a gente vai ouvir São Paulo dizer que seria bom que o homem não casasse, para que ele não se implicasse na vida civil. Seria bom. Na verdade, quando a gente olha para esse texto, a gente diz assim, mas por que será que São Paulo traz uma orientação como essa? Porque o matrimônio dentro de um todo é bom, mas por que ele diz seria bom? Seria bom partindo da própria experiência dele, porque o sacramento do matrimônio, uma vez ele decidido, contraímos no sentido, a gente adotou o matrimônio, esse matrimônio se torna uma missão. Quando você não tem essa implicação, São Paulo traz para nós esse contexto. Você está praticamente mais livre ou disponível, né, para que você possa fazer a missão acontecer, não só dentro da sua casa, como no mundo, na paróquia, na comunidade, na sua cidade. Luciano, mas eu sendo casado, eu não posso? Pode, mas você, de uma certa forma, a sua primeira missão, a primeira é o seu matrimônio, é a sua casa, é a família que Deus te confiou. Ali está
a sua primeira missão. Não adianta nada você salvar as pessoas que estão lá fora e perder aquelas que estão lá dentro. Embora ainda nós temos um outro caminho que nós poderíamos seguir quando se trata da missão do matrimônio, que é muito importante a gente entender. Eu não vou ficar aqui pegando todas as situações, senão nós vamos perder muito tempo, mas enquanto sentado ali eu lembrava. A gente, desde quando eu me conheço como igreja, há mais de 25 anos, há mais de 28 anos, na verdade, a minha conversão, eu sempre escuto ou ouço os casais, ou a esposa ou o esposo muitas vezes falar, ou na maioria das vezes algum casal, ou de fato mais as mulheres vêm procurar as pessoas ou a gente para rezar porque o marido ou os filhos não vão na igreja, e somente ela vai, e somente ela participa da igreja. E aí vive todo um tempo, todo um desgaste, né? Por conta de um cenário como esse. Mas a Bíblia, gente, ela nos traz um relato que eu gostaria de partilhar com vocês rapidamente, para vocês entenderem como que é a maneira que Deus age quando nós fazemos com Ele a missão e a aliança de ser dele. Quando eu, Luciano, me consagro a Deus, me coloco ao serviço de Deus, me coloco à disposição de Deus, podemos dizer assim, quando eu faço essa aliança que a gente pode chamar também como um casamento, quando eu me coloco à disposição de Deus e ao serviço de Deus, mesmo que muitas vezes esse serviço pesa, mas quando eu sou fiel a esta aliança, a esse serviço, a Bíblia vai nos dizer lá quando ele fez essa aliança com um grande homem chamado Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse algumas palavras para ele que servem muito para a nossa geração de hoje. Deus chamou Abraão e foi descorrendo um texto, dizendo para ele, e disse uma coisa muito importante, presta atenção. Ele disse para ele: se você for fiel à minha aliança, será salvo, você e toda a sua descendência, geração, todos eles serão salvos. Então muitas vezes eu percebo que tem pessoas que vivem toda a sua vida sempre encostando nesse cenário de que as pessoas da minha casa não vêm na igreja, as pessoas da minha casa não vêm na igreja, o meu marido não vem na igreja, os meus filhos não vêm na igreja. Você precisa entender uma coisa. Primeiro, você nunca vai conseguir carregar todo mundo nas costas. E se você viver em função disso toda a sua caminhada na igreja, eu confesso a você que vai chegar uma hora que você vai desistir. Você precisa tomar posse desta aliança e acreditar que se você for fiel à aliança, vai ser salvo você e toda a sua descendência. Para quem que Deus fez essa outra promessa? Para Josué. Porque Josué tomou uma decisão. Ele disse para Deus o quê? Quanto a ti, aquelas pessoas, os pagãos que estavam lá, eu não sei, mas quanto a minha família, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos ser fiel à aliança. Nós vamos continuar aqui vivendo na aliança. Por que eu estou trazendo todo essa introdução, esse cenário de perseverança? Porque foi assim, um texto que eu gostaria de poder partilhar com vocês, que eu acho que é o que mais dificulta a gente na nossa caminhada.
é o que mais nos tira, muitas vezes, do centro. Primeira coisa, nós não somos fiéis à aliança. Não sendo fiel à aliança, a gente deixa de perseverar. Aí a gente não pode deixar de falar um pouquinho disso que nós estamos vivendo agora. A gente tem encontrado nesse período agora, as pessoas muitas vezes com medo de morrer, com medo de pegar doença, com medo de se contaminar, e com medo de... E aí, por isso, foi até engraçado ontem eu vivi uma experiência muito interessante, é engraçado. A nossa fé, a fé católica, e os nossos sinais, os nossos sacramentais, ele tem um poder tão grande que até os nossos irmãos protestantes, em uma hora dessa, eles se apegam. Ontem eu atendi, o irmão apresentou aqui, né, lá na livraria. Ontem eu atendi, depois eu falava com você, que a gente fica até meio perdido, não sabe, né? Eu atendi ontem um casal de Mucuri. Eles moram em Mucuri. O esposo é católico e a esposa é evangélica. E na família do esposo católico, eles fizeram lá um voto, onde todas os parentes, as pessoas iam usar aquela medalha das duas cruzes e a medalha de São Bento, quando não tivesse, né? E ela, como esposa evangélica, estava com ele. E lá ele, né, escolhendo as medalhas, e ela falou assim: e a minha? Ele olhou para ela assim, né? Tipo assim, como se dizer: mas você é evangélica, né? Não, mas eu quero usar também. Eu também quero usar, vocês estão usando. Eu quero usar também. E aí, naquele quero usar, assim, a gente acaba despertando e não deixa de tentar dar uma entrada, assim, né? Eu falei assim: que igreja que você vai? Aí eu comecei a perceber que ela é uma evangélica, desculpa eu usar esse termo, como muitos católicos. Ela vai na igreja como? De vez em quando. De vez em quando. Ela não é fiel. Então a pessoa que não é fiel e não é perseverante, ela fica como? Vulnerável. Qualquer um que passa, leva. Não é porque eu não estou usando aqui, mas se eu tivesse a oportunidade de conversar com aquela moça 1 hora, eu trazia ela para a igreja. Porque ela não sabe o que ela está fazendo lá. E aí eu fui falar para ela sobre o significado. A única coisa que deu tempo para dizer para ela, e eu falei bem dentro, olhando bem dentro dos olhos dela, eu falei: olha, isso aqui não é um objeto, como é que se chama? De amuleto ou de sorte. Isso aqui para nós católicos é um sacramental de bênção. É um sacramental, é um sinal de Deus na sua vida e na sua casa. Não precisa necessariamente você usar para que as pessoas percebam que você é de Deus ou que não. Não é para isso que ele serve. Ele é um sinal de Deus na sua vida. Ela ficou olhando para mim assim, né? Assustada assim, mas eu falei bem olhando dentro dos olhos dela. Porque talvez eles tenham essa ideia, né, de que são os amuletos, para não entrar nesse questionamento das imagens, dessas coisas, enfim. Mas eu quero voltar sobre a fidelidade, sobre a aliança que nós fazemos com Deus. E muitas vezes, a nossa família não vai bem. Muitas vezes o nosso matrimônio se perde, porque a gente quebra a aliança. A gente deixa de ser fiel. A gente quebra a aliança. Mas olha, gente, eu vou dizer para vocês, por coisas tão pequenas. A gente deixa de ser fiel a Deus por coisas tão pequenininhas. Luciano, quando é que eu deixo de ser fiel? Quando é que eu deixo, quando é que eu quebro a minha aliança? Eu dei um exemplo aqui, quando eu começo a me tornar vulnerável, como essa moça. Aí
eu vou na igreja já não mais com o mesmo empenho, com a mesma vontade que eu tenho, eu não tenho mais a mesma vontade, aí eu vou quando dá tempo, aí eu vou quando dá, e não é assim que a aliança foi formada. Tem um texto que eu gostaria que vocês gravassem esse texto. Eu sei que nem todos têm a Bíblia, mas depois eu não sei se o irmão aí tem, se vocês têm um grupo, mas poderia postar essa passagem no grupo, que eu gostaria que vocês lessem em casa e que vocês anotassem uma coisa que eu vou pedir para vocês aqui. Anotassem. Tem um discurso que Jesus faz, que ele é um discurso grande. É o discurso da videira e dos ramos. Da videira e dos ramos. Esse discurso não é uma passagem, simplesmente uma passagem bíblica. É um discurso que Jesus faz. Ele começa lá em João, capítulo 15. Presta atenção. João, capítulo 15, do 1, ele vai até o 17, que é o último versículo. É um discurso. Se isso que eu estou dizendo para vocês aqui não fosse tão importante, você vai fazer um pequeno estudo bíblico em cima desse texto, e você vai encontrar. Eu encontrei aqui na minha, está toda marcadinha aqui. Eu encontrei aqui nesse discurso, Jesus falando a palavra perseverança, perseverai, persevere. 10 vezes. 10 vezes. Então eu fico pensando comigo assim, por que será que Jesus usa esse termo? 10 vezes perseverar. É como se ele estivesse dizendo, durante uma conversa com uma pessoa, ele dizia: olha, não desanime, persevere, vai continuando, vai caminhando, vai indo para a igreja, vai buscando o sacramento, vai vivendo a vida da comunidade, persevere, não tenha medo, vai dar tudo certo, continua, vai perseverando. 10 vezes. 10 vezes. Então, ele usar esse termo com um público 10 vezes num pequeno discurso de 17 versículos, é porque de fato ele sabia que nós teríamos dificuldade para perseverar, e ele sabia que é importante a gente ser fiel e a gente perseverar. Essa é a única maneira que nós temos de continuar. Olha que eu não estou aqui falando sobre o sacramento, eu não estou aqui adentrando, dizendo: olha, lá na sua casa, no seu sacramento, no seu matrimônio. Por quê? Por que eu não estou dizendo diretamente sobre o sacramento? Porque primeiro, escuta aqui, quem vai trazer a perseverança, quem vai trazer a bênção para a sua casa, quem vai trazer todas as coisas que você deseja para a sua casa, vai ser quem? Vai ser Deus? Claro, vai ser Deus. Mas para Deus fazer tudo isso aí, qual é o comportamento que eu preciso ter? Fiel e perseverante. Se eu não for isso, como é que vai ser lá? Então não adianta. Não adianta chegar aqui e trazer um discurso bonito para vocês. Olha, como vocês talvez estejam até cansados de ouvir. No casamento, né, a gente tem dificuldade, né, a gente tem que ter paciência, porque a esposa é desse jeito, a esposa é daquele jeito, né, é tudo muito difícil, mas também tem uns momentos bons, é isso e aquilo. Vocês já sabem disso. Mas o que você precisa entender, que quando as coisas não vão bem, você precisa ser fiel. E quando as coisas vão bem, você precisa continuar sendo fiel. Nós temos dois comportamentos. A impressão que dá é que muitas vezes que a gente é muito fiel quando as coisas vão ruim, porque aí eu preciso de Deus, como agora na pandemia, todo mundo com medo, querendo colocar cruz em casa. Se eu pudesse colar cruz em todas as paredes da casa. Voltando a falar da Bíblia, a gente nunca vendeu tanta cruz na livraria como a gente está vendendo nesse momento. Chega, acaba, chega, acaba, chega, acaba.
E aí você me pergunta, está vendendo para quem? Vendendo para católico, para evangélico, vendendo para... Porque as pessoas estão com medo. Medo. Desculpe dizer, mas tem hora que dá vontade de perguntar, irmão, estou comprando essa coisa para quê? Não estou dizendo que a cruz não seja um sacramental, uma bênção, mas não nesse desespero. Não nesse desespero. Dá vontade de pegar aquela passagem bíblica e dizer, gente, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Vai passar isso tudo. É um cenário que nós vamos. Vai passar essa, vai vir outras, talvez outras piores do que essa. Está difícil? Está, é assustador, a gente tem medo? Tem. Mas não é só nessa hora que nós precisamos ter essa fidelidade, esse desejo, esse gosto de querer buscar as coisas de Deus. Não é só nessa hora. Nós precisamos ser assim na aliança e na fidelidade e na perseverança, todos os dias. Aí, quando a gente estiver passando nos dias maus, a gente vai ser fiel. E quando vir os dias bons, de bonança, de festa, quando a gente estiver no casamento lá como Jesus teve, aí tem hora que a gente fica lá no casamento, porque estamos na bonança. Aí a gente só vai voltar de novo buscar quando der um problema lá no casamento, quando falta o vinho, quando faltar o vinho do casamento, aí a gente vai voltar, porque deu problema. Quando eu falo faltar o vinho no casamento, vocês entendem, né? Vocês entendem? Que quando falta o vinho no casamento, é quando a gente passa por um problema, tem uma dificuldade. E eu pergunto para vocês aqui, o vinho vai faltar lá na minha casa? Vai. O vinho vai faltar, gente. Se não faltar hoje, vai faltar amanhã, vai faltar daqui uma semana. Quando eu falo faltar o vinho, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade, nós vamos passar por problemas. Não é porque aquela história que a gente já conhece, que o casamento é difícil, porque é difícil, a gente sabe. É muito difícil, mas foi uma decisão que nós tomamos. E aqui diante desse altar a gente assumiu esse compromisso. Então não adianta a gente ficar com as nossas, muitas vezes, as nossas lamúrias. Meu marido não vem na igreja, os meus filhos não vêm na igreja. Olha só. Vou contar um pequeno testemunho aqui rápido. Meu tempo já acabou o tempo. Nós estamos vivendo lá, podemos dizer assim, na nossa casa, nossa família, está faltando um pouquinho de vinho nesse momento. O vinho está faltando. Nós estamos passando por uma situação que nós estamos tentando aprender a lidar. Nós temos 2 filhos. O filho mais velho, 18 anos, vai fazer 19 já agora, e o filho mais novo. Esse nosso filho mais velho, vocês conhecem a nossa família, não tem problema de falar sobre isso, né? Não tem dificuldade. Ele sempre foi um menino muito católico. Nós ensinamos, como meus pais me ensinaram, e os pais delas ensinaram a ela, nós estamos ensinando aos nossos filhos. Se você vê o nosso pequenininho rezar, o ofício é a coisa mais linda. Ele reza muito bonito, ele chama Nossa Senhora de Rainha do Céu. É lindo. Então a gente está ensinando. Ensinamos o nosso filho maior, ensinamos. Ele chegou a ser acólito na missa. Nós temos fotos, imagens dele servindo no altar, dele olhando para Jesus com um olhar penetrante. Mas infelizmente, por um acidente, ele conheceu alguém e esse alguém o tirou da nossa igreja. Hoje ele não vai mais na igreja católica, ele não participa mais das missas, ele vai numa igreja evangélica. Então vocês imaginem para nós como lidar com isso, como lidar com essas. No começo a casa caiu, tudo, né? Mas aí agora a gente está começando a tentar entender como fazer isso.
E aí sempre quando eu lembro dessa história, eu lembro do quê? O que nós temos que lembrar quando a gente está num caos, quando o vinho falta? A gente tem que lembrar do quê? Que antes da gente tomar o vinho, a gente fez o que lá no altar? Nós colocamos a aliança. Volta para a aliança. Lembra sempre disso, gente. Quando o vinho faltar, quando tiver um problema, lembra da aliança. Só que aí, quando você lembrar da aliança, você precisa fazer uma pergunta para você mesmo. Eu estou sendo fiel à aliança? Se você estiver sendo fiel à aliança, gente, calma, fica tranquilo. Eu sempre partilho com ela que ele fala assim: eu não sei qual vai ser o fim dessa história, mas vamos continuar sendo fiel à aliança aqui. Nós já se perguntamos onde nós erramos, o que nós fizemos de errado. Talvez erramos em algumas situações, mas lá dentro do coração dele, ele sabe. Ele sabe o que ele recebeu de nós. Então, a gente precisa ser fiel a essa aliança e acreditar que as coisas vão mudar, o cenário vai mudar. Deus vai se lembrar de cada um de nós no final e na aliança. Olha só para a gente. Vocês gravaram aí, e eu gostaria que vocês fizessem de fato essa experiência. Eu fiz a minha e eu encontrei aqui 10 vezes. Eu dou até uma dica. Na hora que você estiver lendo o seu texto lá, na sua casa, num momento de silêncio, se você estiver fazendo no momento do barulho, lá daquela confusão, você não vai conseguir achar. Pega uma caneta, não tem problema riscar ali, não, viu? E vai marcando toda vez que você encontrar. 10 vezes você vai encontrar aqui a palavra perseverança. E nesta noite, nesta manhã de domingo, a grande mensagem que o Senhor quer dizer para nós: permanece firme na aliança e seja perseverante. Não importa o que esteja acontecendo com você, na sua casa, com seus problemas, com a sua doença, com a sua enfermidade, com o seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, não importa. Seja fiel a essa aliança que um dia você fez com Deus, e no final, você vai ver. Vai dar tudo certo e será salvo você e toda a sua descendência. Olha só o que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará. E todo que der fruto, que produza mais frutos, vós estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Aí ele começa já: permanecei em mim e eu, olha só, permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira. Assim também vós não podeis tão pouco dar fruto, senão permaneceres em mim. O que está dizendo? Que a gente não pode fazer nada, a gente não pode dar fruto se a gente não estiver nele. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo. Ele lançará e hão de juntá-lo no fogo e se queimará. Aí ele muda o texto: se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso o Pai será glorificado, para que deis muitos frutos, vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, serei constante no meu amor, como também eu guardarei os mandamentos do meu Pai. Persista no seu amor. Disse-vos essas coisas
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Gente, é muito rico quando a gente se adentra dentro da palavra de Deus e que a gente se aprofunda dentro desse mistério. Eu peço que vocês possam fazer essa experiência transformadora no dia a dia de vocês, na vida de vocês, na vida em comunidade, na vida de casal, na vida de matrimônio, que é tão linda essa vocação que Deus nos deu. Nós somos casados, no ano que vem nós vamos completar 25 anos de casado, 24 anos de casado. Então, a gente tem cara de novinho, né? Mas já temos uma história. Tem muita gente aqui que talvez tenha muito mais história, né? De casamento, de matrimônio. Mas é interessante que, quando muitas vezes as pessoas me encontram, falam assim: você é Luciano, casado, esposo da Luciane, né? E muitas vezes as pessoas se encontram ela e falam: você é a esposa do Luciano, você é a esposa da Lu. Então, assim, olha só que interessante, as pessoas não sabem quem eu sou, mas sabem que eu sou o esposo da Lu. Muitas vezes as pessoas não sabem quem ela é, mas sabem que ela é a minha esposa. Então isso é bonito, porque a palavra de fato se está fazendo verdadeira. Nós não somos mais duas pessoas, somos um, somente um, entre eu e ela. E é preciso que isso a gente espalhe para as pessoas, a gente diga para as pessoas. Quando eu falo digo para as pessoas, não é dizer com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho. E eu tenho certeza que lutas virão, nós vamos travar muitas lutas. A igreja, ela reconhece esse sacramento como de fato algo tão importante, que ela designa uma semana inteira, que é chamada Semana da Família, para a gente falar sobre a família, especificamente sobre essa vocação, que é a vocação do matrimônio. São duas vocações que elas estão muito ligadas: a vocação sacerdotal e a vocação do matrimônio. Então, para encerrar, vou contar uma historinha rapidinho aqui. Meu pequenininho, ele é muito hilário. Luciane fez aniversário quarta-feira e o padre Aristão, lá da vereda, lá de Lagedão, foi almoçar conosco lá em casa. Foi lá, deu uma benção, né, na casa, a gente, né, deu uma benção de Luciane. E aí, sentou no sofá, a gente estava ali conversando, e aí, tem hora que ele solta umas assim, né? O padre não é casado? Não foi assim, não sei, foi mais ou menos assim. Com quem que o padre é casado, né? E o padre, eu ia tomar frente para responder, e o padre respondeu, né? E o padre respondeu assim, bem uma brincadeira, porque era uma criança, né? E o padre respondeu: o padre é casado e o padre tem muitos filhos para dar conta. O que ele quis dizer com isso? Que de fato o padre já é casado. Então, quando alguém perguntar para nós por que o padre não pode casar, porque ele já é casado, e muito bem casado. O padre é casado não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar de uma cerimônia de ordenação sacerdotal. Ela é muito mais longa do que um casamento e muito mais complexa, né? Ali são ritos, né, muito profundos, porque o padre ali está casando com a igreja mesmo. A esposa, Deus reconhece a igreja como a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, a igreja. Então o padre se casa com a igreja. E todos nós somos esses filhos, né? E ele herda por herança quando se casa com a igreja. E nós, quando casamos, né, nós casamos com a nossa esposa, com os nossos esposos, e vivemos, né, essa busca constante. O homem tem que contribuir para que a mulher seja mais santa e a mulher contribuir para que o homem seja mais santo. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês, abençoe a vida matrimonial de vocês, abençoe essa comunidade, esse povo, e que vocês possam gravar duas coisas que eu disse aqui.
Talvez eu saíra da minha casa hoje pela manhã somente para vir dizer duas coisas para vocês. Seja fiel à aliança e permaneça, não desista. Seja perseverante, fiel à aliança e perseverante. E aí, os problemas, o esposo que não vem na igreja, vai dar tudo certo. Acredite nisso que eu estou dizendo para vocês. Fiel à aliança e perseverante. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.